Tudo bom, pessoal? Eu queria contar aqui uma história que eu já contei lá no blog, né, por texto, que é meio que a minha história de origem como cinéfilo, uma coisa que eu acho que vai ajudar as pessoas a entenderem um pouco de onde que eu tô vindo, né? Quando eu faço críticas a alguns filmes, não só os filmes hollywoodianos, mas principalmente os filmes mais de arte, mas que acho que é uma história que pode ajudar a, sei lá, esclarecer algumas confusões, porque muita gente passa por esse tipo de situação quando, sei lá, pessoas que gostam de cinema, né, pessoas que começam a querer estudar cinema, sei lá, vão fazer faculdade, né, se deparam ali com professores, enfim, e surge uma série de conflitos internos, às vezes, intelectuais. E é um texto que várias pessoas gostaram quando eu postei lá no blog, então acho que vale a pena trazer ele aqui pro YouTube também. Então eu, quando criança, adolescente, gostava muito do cinema americano, eu era muito fã dos filmes do Spielberg, dos filmes do James Cameron, gostava também dos clássicos, a gente tinha hábito já de criança de assistir filmes como O Mágico de Oz, A Noviça Rebelde, musicais, os filmes da Disney e tal. Já mais pro meio, final da adolescência, eu comecei a ampliar o leque, ver uns clássicos menos óbvios, ver a filmografia de pessoas como Kubrick, Woody Allen, né, com temas um pouco mais adultos e tal, mas sempre vendo filme por prazer, né, por interesse genuíno. Mas daí foi mais para esse final da adolescência que eu comecei a ser exposto ao lado mais intelectual do cinema, né, a certos teóricos, autores, críticos, e daí que a coisa começou a ficar um pouco mais confusa. Eu comparo um pouco isso à experiência de entrar na faculdade, né? Muitas vezes a pessoa entra um pouco ingênua e se depara lá com uma série de professores muito inteligentes, muito eruditos, que vão apresentar uma outra filosofia, uma visão de mundo mais complexa, geralmente mais pessimista, né? E nessa fase a gente está muito vulnerável, porque a gente não tem ideias muito formadas, a gente está querendo amadurecer intelectualmente e além das coisas que a gente já conhecia quando criança, mas quando a gente chega aí, parece que todos esses nossos guias, né, intelectuais, eles têm essa visão mais pessimista de mundo, aquela coisa do intelectual que conclui que a ignorância é uma bênção, né, que o conhecimento, a inteligência leva ao pessimismo, à desilusão e tal. Geralmente você começa a absorver também uma filosofia mais subjetivista, né, essa ideia de que a sabedoria é sinônimo de você admitir que não é possível ter certeza sobre nada, que não existem verdades absolutas, a vida é feita de paradoxos, que nenhuma cultura é superior à outra, tal, exceto geralmente a americana. A maioria desses intelectuais, dos professores, eles são contra os Estados Unidos, são críticos em relação, por exemplo, a Hollywood, né, ao entretenimento, porque afinal, se a vida é trágica e incompreensível, né, a arte que ela é respeitável, a arte que é profunda, que é séria, ela tem que ser deprimente e obscura, né? Aquilo que é agradável, prazeroso, compreensível, só pode ser produto de futilidade, de ignorância. E eu acho que existe uma certa lógica por trás dessa inclinação dos intelectuais, porque para muito pouca gente, o ato de pensar é algo fácil e prazeroso. Geralmente a gente ativa o nosso cérebro só quando a gente precisa resolver algum problema. Então o que acontece? Quem tem poucos problemas na vida, geralmente pensa pouco, né? Simplesmente vive, enfim, aproveita a vida. Então a tendência é que só vai desenvolver assim, um pensamento mais elaborado, né? Teórico, aquelas almas mais perturbadas, né? Pessoas que são forçadas a pensar muito porque elas têm muitos problemas para resolver. E esses experts intelectuais, eles vão levando o aprendiz a uma escolha, uma falsa, né, dicotomia, que é assim: ou você amadurece intelectualmente e com isso você vai aceitar uma visão mais pessimista, mais cínica da vida e do ser humano, ou então você pode preservar o seu universo colorido, né, inspirador, otimista, mas vai ser eternamente uma pessoa infantilizada, superficial, que vai estar banida, né, do clube ali das pessoas inteligentes. Isso é muito comum nessa fase. Eu acho que o meu primeiro contato um pouco, as primeiras dissonâncias que eu tive entrando nessa vida mais adulta intelectualmente, não foi nem na faculdade, foi quando eu conheci o Rubens Evaldo Filho, o famoso crítico. Eu sempre gostei muito dele na televisão, ele apresentava o Oscar, né? Eu associava ele a esse universo glamouroso dos clássicos de Hollywood. E eu busquei ali uma aproximação, escrevi para ele, a gente teve uma troca de e-mails, até que ele me convidou para uma cabine que ia ter do filme As Panteras, ou seja, foi ali no ano 2000 provavelmente. E nesse primeiro encontro já teve assim uma certa surpresa, né? Uma coisa inesperada, porque eu tava esperando o Rubens lá, o homem do Oscar, que eu via na televisão. E na prática, o gosto até de cinema dele era muito mais próximo dos cineastas italianos, do pós-guerra, né? O neorrealismo. Esses eram os filmes que realmente tocavam ele mais profundamente. Então isso pra mim foi um pouco surpreendente.
E a gente teve uma série de atritos, assim, umas discussões sobre, enfim, questões sociais. Ele ironizou um pouquinho o fato de eu ter crescido, né, em São Paulo, num bairro mais afastado, que é um bairro, assim, mais de elite, dizendo ali que eu tinha crescido meio que numa bolha, né, meio cego para as realidades e que eu precisava começar a sair daquela bolha. Uma conversa que eu confesso que eu não gostei muito de cara. E eu cheguei até a confrontar ele, porque teve uma situação depois, a gente foi almoçar depois da cabine lá do As Panteras, e eu lembro que saindo de carro, veio um garoto pedir dinheiro, né, esmola e tal, e ele meio que fechou o vidro assim, né, de uma maneira um pouco brusca na cara do menino, achei até um pouquinho indelicado. Depois, quando ele veio com essas discussões sobre, né, consciência social, eu confrontei, eu falei, poxa, você veio com todo aquele papo e tal, e daí você faz aquilo na saída do restaurante, e a resposta dele eu nunca vou esquecer. Ele falou assim, com o tempo você vai aprender que são dessas contradições que são feitos os seres humanos. Muitas vezes ele usava dessa questão da idade para me desarmar um pouco intelectualmente, dizendo assim, você ainda vai levar muita porrada da vida, tal. Então, quando você escuta essas coisas nessa idade, você fica um pouco inseguro, né? Você não tem como combater aquilo com convicção, porque você não tem como saber se, quando você tiver 40, 50, 60 anos, se realmente a realidade não vai se parecer totalmente diferente, né? Resta você manter a mente aberta, né? E aguardar para ver. Mas eu sempre mantive ali uma relação amigável com ele me deu várias oportunidades, ele chegou a me convidar para escrever como crítico convidado no site dele, quando eu era ainda super novo, né? Nem tinha, enfim, muita experiência com isso. Então, enfim, tenho só coisas boas para falar do Rubens, mas deu para ver já que a gente talvez não tivesse tanto em comum, né, nessa visão de cinema quanto eu imaginava. Nesse meio tempo, teve uma época, quando eu tinha uns 17, 18 anos, que eu fui morar nos Estados Unidos e entrei lá numa faculdade para estudar cinema. Daí eu comecei a ter contato com professores, esse lado mais acadêmico do cinema, e ali também eu tive um pouco essa experiência, né, daquele meu mundo, dos filmes que eu gostava, sendo constantemente questionados, e eu tendo sempre essa impressão que os experts em cinema, os professores, eles sempre tombavam mais para esse lado, né, de gostar mais, por exemplo, do cinema francês, da Nouvelle Vague, né, dos diretores europeus. Alguns cineastas americanos eles gostavam, mas geralmente os cineastas mais assim independentes, né, John Cassavetes, um Scorsese até passa, né, Arthur Penn, esses caras que vieram mais da nova Hollywood. E os filmes que eu de fato gostava, os clássicos mais dos anos 40, 50, 60 e os blockbusters dos anos 80, filmes do Spielberg e tal, eram olhados com um olhar mais cínico. Então eu fui absorvendo isso, né? Eu lembro que além de cinema eu estudei antropologia e, enfim, a professora de antropologia, já dá para imaginar, vinha, né, com um monte de ideias bem assim, de questionar toda a cultura ocidental. Foi lá que eu aprendi o termo etnocentrismo. Ela falava da experiência de quando ela morou na África, ficou um ano lá com uma tribo indígena, que ela ficou sem tomar banho, ela não lavou o cabelo durante meses, e ela ficou super surpresa, porque depois de algumas semanas, né, o cabelo começava a ficar brilhante, não tinha cheiro, então, enfim, né, acho que até a higiene era meio que uma construção ocidental, né, o sabão é uma alucinação americana, mas foi principalmente quando eu voltei pro Brasil, que eu fui trabalhar numa locadora como atendente, que eu tive ali um mergulho, né, mais intensivo nesse outro universo, onde eu fui realmente começar a consumir o cinema europeu, o cinema de arte, o cinema realista, essas outras escolas que eu não tinha um interesse genuíno antes. E dois fatores me levaram a querer consumir isso tudo, né? Primeiro, porque era minha função ali na locadora ser um expert em filmes. Eu tinha que treinar os outros funcionários, eu, né, atendia também clientes, e eu trabalhava na 2001 Vídeo, que era uma locadora famosa por ter um acervo muito rico, né, de filmes, enfim, clássicos, filmes europeus. Uma locadora que tinha muito mais do que os lançamentos, os blockbusters e tal. Então existia esse impulso simplesmente de querer ser um bom funcionário, mas também tinha um incentivo social, porque eu estava cercado de cinéfilos, né, pessoas que tinham uma bagagem diferente da minha, pessoas às vezes mais velhas que tinham bem mais cultura e tal. Então, subitamente, naquele ambiente, todos aqueles milhares de filmes que eu já tinha visto, os clássicos do Hitchcock, do David Lean, do Kubrick, não eram mais o bastante, porque os verdadeiros cinéfilos naquele ambiente eram as pessoas que conheciam os filmes do Godard, né, do Bresson, do Tarkovsky, Antonioni, a filmografia do Bergman, do Fellini, era quase
quase que clichê demais, era o básico que você tinha que conhecer. Então, óbvio que eu me senti atrasado ali e comecei, né, a ter um impulso natural de correr atrás para corrigir essa falha de repertório. Eu comecei a ver filmes assim todos os dias, né? Eu não tinha uma atração natural pelos filmes, mas eu tinha uma curiosidade muito grande por esse outro universo intelectual que tinha algo de misterioso, né, de sofisticado que eu queria descobrir. Então, meu prazer de ver esses filmes, ele não vinha diretamente do filme, da tela, dos eventos que estavam acontecendo ali na história, dos personagens. Era mais um senso de missão cumprida, né, de estar aumentando o meu repertório e também de estar me inteirando ali, né, do que todo mundo já conhecia, ter assunto para discutir com os outros colegas de trabalho. Então esse universo, ele meio que virou a minha nova realidade cultural. Eu não estava só sendo exposto a um novo tipo de cinema, mas com um certo distanciamento, né? Só vendo da minha casa. Não, todo o meu universo social, né? Minhas amizades, os lugares que eu frequentava, o lugar onde eu trabalhava, as ambições profissionais, às vezes até os interesses românticos estavam vinculados a um novo universo intelectual. Eu nunca cheguei a abandonar e a renegar os meus filmes favoritos. Eles continuavam no topo da minha lista, só que eu comecei a ficar meio agnóstico, moralmente neutro, né, em questões estéticas. Eu comecei a dar mais crédito para essas outras visões de cinema, essas premissas, por exemplo, do cinema realista, tudo mais, do cinema de arte. Quando eu entro no IMDb hoje e vejo as notas que eu dei para filmes que eu vi na época, eu me surpreendo porque eu estava dando notas altíssimas, às vezes, para filmes que eu, né, hoje sei que eu não tinha gostado tanto assim. Nem tudo eu dava crédito. Quando o filme era muito experimental, muito precário, eu já não tinha muita paciência mesmo nesse período. Mas filmes que eram bem realizados, que tinham algumas sutilezas, né, uma profundidade psicológica, às vezes eles ganhavam esse meu respeito, mesmo ainda não entendendo 100% qual que era, né, a grande virtude, por que aqueles filmes eram considerados obras-primas. E quando eu olho para trás, eu percebo que os filmes que eu mais gostava dessa época eram filmes que me surpreendiam com algum traço das qualidades que eu gostava do cinema americano. Ou seja, às vezes eu entrava para ver um filme que eu estava esperando assim, um filme com realismo totalmente cru, né? Ou um filme extremamente pessimista, ou um filme extremamente lento, sei lá. E de repente o filme me surpreendia com alguma cena, com algum elemento que me agradava nesse sentido. De repente eu estava esperando um filme totalmente monótono e ele me surpreendia ali com alguma cena, enfim, um set piece muito bem elaborado, sei lá, uma montagem interessante. Ou de repente era um filme com uma temática desagradável, mas no fim tinha, sei lá, um final otimista, algum elemento de escapismo, de fantasia, ou com alguma interpretação realmente boa, né? Sei lá, Liv Ullmann nos filmes do Bergman. Daí eu dava uma nota super alta, mas eu não estava realmente aceitando as premissas desse outro tipo de cinema e julgando eles com base nisso. Eu ainda estava me agarrando aos princípios do cinema mais narrativo, do cinema idealista, enfim, de Hollywood. A diferença é que quando eu via um filme americano, eu esperava ver essas qualidades em excesso, em abundância, né? No filme inteiro, de forma consistente, enfim, ficar realmente satisfeito. Já nesses filmes de arte, bastava só uma indicação sutil de algum elemento assim para eu ficar super empolgado. Então não era, por exemplo, como a fatia de bolo do Hitchcock, né? O Hitchcock falava que os filmes dele não eram fatias da vida, eram fatias de bolo. Não, era mais ou menos, por exemplo, quando você fazer um exame médico bem desagradável e na saída você encontrar ali uma balinha na recepção. Era quase que um senso de alívio de descobrir que aquilo não era totalmente desagradável. Acho que um efeito colateral desse período é que a questão do guilty pleasure se tornou algo muito mais presente na minha rotina, na minha vida, algo que não existia na infância e na adolescência. Quando eu estava sozinho, né, ou sei lá, em família, com alguns poucos amigos, eu não tinha problema nenhum em consumir o tipo de entretenimento que eu gostava, né, em ver os filmes que realmente me interessavam. Era mais comum, na verdade, o outro lado da moeda, que é o que eu chamo de guilty boredom, que é o quê? Que é a culpa de você estar entediado quando você está vendo um filme assim artístico que você deveria estar amando, mas você não está de fato. Esse tédio ainda não estava totalmente pronto para admitir para mim naquele período. Agora, socialmente, existia um pouco desse elemento do guilty pleasure, né? Quando eu estava num contexto social, com amigos e tal, parecia que meu gosto verdadeiro, ele só podia aparecer sob um manto de deboche. Como se houvesse algo meio vergonhoso em você levar a sério certos tipos de cinema. Eu acho que todo jovem
jovem, né, passa por uma fase onde ele é meio que um Beavis e Butthead, onde as pessoas só conseguem dar risadinha de tudo e tratar tudo com um certo ar de deboche. Você pôr um filme para ter uma experiência de exaltação, de admiração, é uma coisa totalmente incompatível com um grupo de jovens, né, numa certa idade. Então eu tinha uma tolerância maior para esse cinismo, né? Eu saía muitas vezes para festas que tocavam músicas retrô dos anos 80 tal, que eu curtia as músicas, só que o clima da festa era meio de deboche. Então era possível curtir aquilo desde que você rotulasse como algo ridículo, infantil. Isso parecia meio que o senso comum, eu não tinha uma base filosófica, opiniões para questionar esse cinismo dos outros, né? Parecia que seria, sei lá, uma frescura minha, uma falta de senso de humor, de espírito esportivo e tal. Então, por falta dessa base, eu meio que ficava em cima do muro, né? Eu podia até sentir que tinha alguma coisa de errado naquela atitude, mas eu não sabia explicar totalmente o porquê. Essa fase da locadora, eu devia ter mais ou menos uns 19, 20 anos e tal, mas demorou até os meus 25, 26, até eu conseguir organizar e resolver melhor um pouco esses conflitos. E isso foi acontecendo principalmente quando eu percebi que eu já tinha uma bagagem cinematográfica grande o suficiente, quando ela já estava mais ou menos à altura ali dos verdadeiros cinéfilos do começo, quando eu já tinha lido as teorias, já tinha visto centenas de filmes daquelas prateleiras de arte do cinema europeu e tal, que me causavam uma certa hesitação antes, né? Uma falta de confiança nas minhas preferências, porque assim como lá com 17 anos eu não tinha maturidade para saber se o que alguém de 50 estava me dizendo era real ou não, eu como alguém um tanto ignorante em relação a toda uma área do cinema, não podia ter certeza que, enfim, naquele universo todo eu não ia encontrar algo mais valioso, né, do que o que eu conhecia. E no fim é só disso que eles precisam. Esses intelectuais, eles não precisam que você de fato passe a gostar mais do Godard do que do Hitchcock ou do James Cameron. Mas se você simplesmente cair nessa e aceitar essa equivalência que é feita, né, de colocar lado a lado, olha, existe esta vertente, esta visão do cinema, e essas são ambas, né, alternativas igualmente válidas. Não podemos dizer que uma é superior ou inferior à outra. Se você só aceitar isso, a maior parte do trabalho já está feita. Então é importante, eu acho, você ter essa experiência para você falar com mais propriedade. Porém, você não precisa também virar o maior expert no mundo, no cinema iraniano, e assistir toda a filmografia do Glauber Rocha e tudo mais, para chegar nessa conclusão. Até eu, que sou mais curioso assim que a média com cinema, tem um limite de tédio que eu aguento, né? E também tem um fato que esses intelectuais, esses experts, eles não querem que você assista a todos esses filmes de fato. Porque é justamente a sua ignorância, a sua confusão que te torna mais tolerante, mais inseguro. E a barreira do tédio vai sempre elevando para você não chegar lá. Porque uma vez que você termina de ver ali toda a filmografia do Fellini e tudo mais, vão surgindo outras pessoas, né? Coisas ainda mais obscuras. Por exemplo, agora, recentemente, a revista Sight and Sound, que faz aquela lista dos melhores filmes de acordo com a crítica. Antes, o melhor filme era Cidadão Kane, né? Um Corpo que Cai, do Hitchcock e tal. Agora eles colocaram aquele filme que é o Jeanne Dielman, que é um filme de 3 horas e 20, sobre uma dona de casa não fazendo mais ou menos nada na casa dela, né? Lavando louça e tal. Quer dizer, uma pessoa que tem paciência para ver um filme desse até o final, já é alguém que meio que concorda, que aceita essas premissas, né? Que são, enfim, hostis ao cinema americano, ao cinema comercial. O resto larga no meio, né? E continua se sentindo meio ignorante, sem propriedade para criticar e para falar mal. Então é só através desse mistério, dessa confusão, que esse tipo de cinema consegue manter um certo glamour, um certo status. Não que eu não goste de nenhum desses cineastas, né? De nenhum filme feito fora dos Estados Unidos. Eu tô falando de uma maneira bem generalizada aqui, e também não quer dizer que eu goste de tudo feito em Hollywood, né? Eu sou fã de entretenimento, mas de entretenimento feito com talento, né? Com qualidade artística. Eu tô sempre criticando filmes assim enlatados, essas franquias, enfim, sequências e tal. Só que eu não gostar disso não me faz ir pro outro lado e abraçar o Festival de Cannes, esse tipo de coisa. Porque eu sei que não existem só essas duas alternativas. E a minha segurança nessa filosofia idealista, tudo mais, ela veio justamente de eu ter vasculhado muitos tipos de filmes, realmente ido atrás com curiosidade e não encontrado aquele algo mais, né? Aquele mistério, aquela sofisticação intelectual que me encantava no começo. O que eu encontrei, né? Talvez o segredo que eu encontrei foi principalmente uma negação, uma certa rejeição a valores que
eu acho que são valores básicos que eu vejo como essenciais para felicidade humana. Então é quase como um ato nihilista de alguém que se rebela contra os fatos básicos da realidade e começa a funcionar meio que por uma lógica invertida, né? Começa a questionar por que as coisas precisam ser belas, né? Por que não fazer algo feio para variar? Por que a arte precisa ser racional, coerente? Por que não fazer algo irracional, algo contraditório? Em vez de celebrar heróis, de celebrar o sucesso, a felicidade, por que não celebrar o fracasso, o vazio existencial? Em vez de perseguir a vida, por que não perseguir a morte? Ou seja, o Freud, né, tem aquelas teorias lá de pulsão de morte. Eu acho que pode servir um pouco para explicar esse fenômeno. Por trás de todas as teorias, das discussões filosóficas, esotéricas sobre decupagem, sobre, enfim, o uso do espaço e do tempo no cinema, no fundo me pareceu que era esse, né, o segredo daquela sofisticação, o código secreto que todos os experts conheciam e que eu estava ali me esforçando para decifrar. Em 2008, quando eu comecei o meu blog, Profissão Cinéfilo, eu já tinha me livrado da maior parte dessas dicotomias, né? O guilty pleasure, guilty boredom, que teve uma certa influência sobre mim naquele período, mas eu não tinha ainda as ideias muito formadas, as teorias, tal, algo que veio só ao longo dos anos. Mas, pelo menos nessa época, eu já sabia que para amadurecer intelectualmente, que para desenvolver uma visão artística consistente, eu não ia ter que destruir, né, meus ideais. Ou seja, é quase como se eu tivesse partido numa jornada enorme e terminado no ponto inicial. Descoberto que aquilo que eu estava buscando era que eu sempre tive desde o começo, mas claro que não foi tudo em vão, porque depois eu comecei a poder apreciar o entretenimento que eu gostava, mas com muito mais consciência, né, e com uma paz interna, uma segurança que eu não tinha antes. Então essa foi minha história de origem como cinéfilo. Espero que isso ajude a dar um contexto, uma perspectiva mais pessoal para as minhas críticas e também, quem sabe, para ajudar, né, sei lá, apontar, dar uma luz aí para algumas pessoas, porque eu vejo que tem muita gente que passa por experiências parecidas, tem fases mais ou menos como essa, só que às vezes a pessoa fica estagnada lá. Ela não sobrevive, ela não sai viva do outro lado, intelectualmente. A pessoa fica presa ali nessas armadilhas colocadas pelos intelectuais, essa questão do subjetivismo, essas dicotomias todas, inteligência equivale a pessimismo, ou arte e entretenimento são coisas incompatíveis, tal. Claro que muita gente pode realmente se encontrar nesse novo universo, mas acho que também tem muita gente como eu que só fica aí por, enfim, falta de clareza, né? Por não saber que existem alternativas melhores, tá legal? Então é isso, pessoal, valeu e até o próximo vídeo.